Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai retomar ali o nosso assunto de contagem do tempo, tá? Vai cair no TD. E eu vou trazer aqui, vou focar nos pontos mais importantes, tá bom? A contagem do tempo, gente, na história, ela varia de acordo com cada povo e época, tá bom? Existem alguns instrumentos que são utilizados para medir o tempo, né? Como relógio, calendário, ampulheta. Trouxe até aqui os exemplos, ó, relógio, calendário e ampulheta. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Então, desde sempre houve a contagem do tempo. Só que a maneira como era contado o tempo, né, varia de povo para povo, né? Cada época ali também varia de época, né? Então, cada época e cada povo tem a sua maneira diferente de contar o tempo, certo? Por isso que a gente tem diferentes calendários, tá? Existem diferentes calendários. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário, né? Como diz aqui. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas citando aqui um exemplo mais claro, que eu acho que talvez até você já tenha ouvido falar, que o calendário chinês é diferente do nosso, né? Do calendário ocidental. Até mesmo, não sei se vocês sabem, mas o Ano Novo Chinês, né, é comemorado quando aqui já é fevereiro. Se não me engano é fevereiro, ou fevereiro é janeiro. Então assim, a gente já passou pelo Ano Novo, né, já tá ali em fevereiro. Quando chega em fevereiro aqui é a virada do ano para eles. Então vocês estão vendo, olha a diferença, né? Então, por exemplo, o ano de 2020 para eles começou quando aqui já era fevereiro, né? Então assim, por que isso acontece? Porque o calendário que eles seguem é diferente do nosso. A contagem do tempo para eles é diferente pra gente. E não é só lá na China que isso acontece. Acontece em outros lugares do mundo também, tá bom? A gente tem aqui duas medidas importantes de tempo, que é o tempo cronológico e o tempo histórico, tá? O que é o tempo cronológico? Ele é dividido como o tempo, ele é definido como o tempo onde se desenrola as atividades humanas, né? O nascimento, o crescimento e a escola, as festas, etc. Então, a gente tem um tempo cronológico ali, ele segue essa coisa crescente, né? A gente tem o tempo cronológico, por exemplo, em horas, né? Que vai de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? E assim vai, se sucede todos os dias. A gente tem a crescente em dias, né? Tem o dia 1º de janeiro, 2º, 3º, 4º, até o dia 31 de janeiro, aí já muda de mês, já passa para o mês de fevereiro. Então, isso é a contagem cronológica, né? A gente passa de 2019 para 2020, 2021, 2022. Então, essa é a contagem cronológica. Quando a gente traz isso para os acontecimentos, né, que acontecem com a gente sempre marca, por exemplo, o dia do meu nascimento foi dia 7 de janeiro de 95, né? Então, essa é a minha data cronológica, né? A data cronológica do meu nascimento. É uma atividade que aconteceu, né? Um fato que aconteceu comigo, que foi o quê? O meu nascimento. Fora isso, tem outros fatos que acontecem, né? Ao longo do tempo, que a gente sempre determina por datas. Já o tempo histórico, né? São os acontecimentos que marcaram um povo, né? Uma nação, ou às vezes a humanidade, como por exemplo poderíamos citar uma guerra, né, a construção de uma grande obra, a descoberta da cura de uma doença, etc. Então, o tempo histórico ele já é contado a partir de acontecimentos que aconteceram no mundo como um todo, tá? Não é um acontecimento pessoal, são acontecimentos grandes, acontecimentos mundiais grandes, né? Ou se a gente está falando da história de um país, são os grandes acontecimentos que tiveram naquele país. Quando a gente quer falar do tempo histórico em relação a uma cidade, a um estado, por exemplo, os grandes acontecimentos daquele estado ou daquela cidade, entende? Então, a gente está pegando grandes acontecimentos como um todo, tá? Não sei se você sabe, mas o que a gente está vivendo agora, né? Essa fase toda, dessa doença e tal, isso é um fato histórico, né? E isso entra no tempo histórico. Daqui a alguns anos isso vai ter no livro de história, né? Vai ter contagem lá no livro de história sobre esse período que a gente está passando agora. E lá vai estar informando o que aconteceu no ano de 2020, né? Todas essas coisas vai estar lá informando. Então, o tempo histórico ele vai a partir dos acontecimentos sociais, né? De maneira geral. Aqui a gente fala que como nem sempre o tempo cronológico e o histórico coincidem, existem povos que vivem diferentes momentos históricos
no mesmo tempo cronológico, né? Um exemplo, apesar de vivermos numa sociedade informatizada, várias pessoas ainda não têm acesso a essa tecnologia. Mesmo dentro da sociedade informatizada, existem vários níveis de conexão também. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que o tempo cronológico e o tempo histórico, eles nem sempre estão juntos, né? Por exemplo, nós sabemos que, pelo menos agora no mundo todo, estamos em 2020, século 21, certo? O mundo todo está nesse período, né? Cronológico de 2020, século 21. Mas se você for olhar, né, em cada região do mundo ali, nem todo mundo vai ter, por exemplo, acesso às mesmas tecnologias. Por exemplo, aqui a gente tem muita tecnologia, mas tem lugares que não tem, que eles não sabem sequer o que é um celular, né? As pessoas acham que isso não é possível, isso é possível sim, né? Tem lugares que vivem de uma maneira como se eles ainda estivessem vivendo, sei lá, em 1800 e alguma coisa, sabe? Estivessem vivendo há séculos atrás. Isso por quê? Porque para eles, né, essa chegada da tecnologia a tecnologia ainda não chegou, né? Mesmo eles estando vivendo em 2020, século 21, como a gente também, para eles não chegou essa tecnologia que chegou pra gente aqui já. E mesmo dentro, né, desses países que já tem essa tecnologia, não tem a mesma tecnologia, né? Não tem o mesmo avanço tecnológico. Por exemplo, eu sei que aqui e no Japão, né, no Brasil e no Japão, são países onde tem, sociedades onde tem tecnologia, né, que já chegou a tecnologia, mas o nível de tecnologia do Japão é muito maior, é muito mais avançado do que o nosso, né? E se você for considerar, a impressão que dá é que o Japão, ele tá anos à frente da gente, né? Mesmo a gente estando vivendo no mesmo ano, né? Então é isso que ele está falando aqui, que o tempo cronológico e o tempo histórico, ou seja, os anos, né, e os acontecimentos não são iguais no mundo todo, certo? Aqui a gente tem falando um pouco sobre o que é década, século e milênio. Gente, só vocês entenderem que um ano ele tem 12 meses, certo? Quando eu tenho 10 anos, né, isso quer dizer que eu tenho uma década, né? Então 10 corresponde a década, né? 10 anos corresponde a uma década. Um século é um período de 100 anos, tá? Então 100 anos corresponde a um século. E 1000 anos corresponde a um milênio. Então vamos lá. 10 anos corresponde a uma década, 100 anos corresponde a um século e 1000 anos corresponde a um milênio, certo? Aqui a gente tem uma maneira de identificar, né, em que século a gente tá, porque vocês sabem que a gente conta como século 1, século 2, século 3, né? Como eu acabei de falar que a gente tá no século 21, você vai dizer, tia, como é que você sabe que a gente tá no século 21? Então tem a maneira de contar. Como é que a gente conta? Primeiro, quando a gente tem um número que termina em 2 zeros, tá? O que você faz? Você corta os 2 zeros, né? E o número que ficou é o século que ele pertence. Por exemplo, a gente tem aqui o ano 100, né? Terminou em 2 zeros, eu corto os 2 zeros. Que número sobrou? Sobrou 1. Isso significa que esse ano, que o ano 100 pertence ao século 1, né? Não foi o número que sobrou? Foi 1. Aqui eu tenho o número... o ano 1800, terminou em 2 zeros. Eu corto os 2 zeros e assim eu fico com o número 18. Se eu tô com o número 18, significa que 1800 pertence ao século 18, certo? Essa é a maneira de a gente identificar em números que terminam com 2 zeros, certo? Mas a gente tem também aqueles anos que não terminam em 2 zeros, né? Terminam em outros números. O que a gente faz? A gente sempre corta a unidade e a dezena, tá? A gente sempre corta os 2 últimos números, tá? Para o caso de anos que tem, né, unidade e dezena, a gente corta os 2 últimos números e o número que sobrar a gente soma com 1, tá? Como assim? Olha aqui, a gente tem o ano 1001, né? Aqui eu tenho centena, dezena e unidade, não é isso? Eu corto a unidade, que é o 1, corto a dezena, que é o 0, e eu fico com 1. Isso significa que o ano de 1001 pertence ao século 1? Não. Ele pertence ao século 2, porque eu vou pegar o número que sobrou e vou somar com 1, tá? Então, se sobrou 1, somo mais 1, fico com o século 2, tá? Aqui eu tenho o número 5, né? O ano 5, na verdade. 5 é uma unidade, eu vou cortar ele, eu vou sobrar o quê? Sobra 0, né? E significa que o ano 5 pertence ao século 0? Não, né? Eu vou pegar o 0, eu vou somar com 1 e assim eu vou ter o século 1, certo? Aqui, ó, eu tenho o ano de 1801. O que eu vou fazer? Eu corto
o que eu tenho, vamos colocar aqui, milhar, centena, dezena e unidade. Então eu vou cortar a unidade, vou cortar a dezena, né? Vou cortar o 1 e vou cortar o 0 e vai sobrar 18. Isso significa que o ano de 1801 pertence ao século 18? Não, ele pertence ao século 19, porque eu vou pegar o 18, eu vou somar com 1 e assim eu vou ter 19. Vocês notem que os séculos aqui, eles são sempre informados em algarismos romanos, né? Isso, porque o século sempre tem que ser informado em algarismo romano. Sempre, 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 tá? A gente não muda isso aí. Aqui a respeito da divisão dos séculos, ó, nós temos o seguinte. Quando nos referimos ao século I, estamos focando nos acontecimentos ocorridos entre o ano 1 e o ano 100. O século II foca os acontecimentos ocorridos entre o ano 101 e o ano 200, tá? O século III compreende os fatos ocorridos entre o ano 2001 ou 201 e o ano 300, tá? E aqui, ó, sobre o século que nós vivemos o século 21, tá? Isso aqui é 21, gente. XX1 significa 21, tá? É o século que nós vivemos hoje, né? Que corresponde aos fatos ocorridos no período, né? Que teve início em 2001, tá? Início em 2001 e vai se prolongar até o ano de 2100, certo? Então, de 2001 até 2100, né, nós estamos no período do século 21, certo? Aqui nós temos sobre a atividade, tá? Vai ser o TD, né? Só que as questões de história do Ceará, como vocês já viram, né, que aconteceu nos outros TDs, as questões de história do Ceará tá incluso ali no TD de história, tá? Então, o TD de história é tanto para o conteúdo de história quanto para o conteúdo de história do Ceará, tá? Então vai ter as últimas questões ali do TD de história, vai ser sobre esse assunto aqui, a contagem do tempo, né, de história do Ceará, certo? Então, meus amores, revisem, tá? Deem de novo uma olhada no vídeo se preferir, dá uma conferida de novo ali no tema, tá? Então é isso, meus amores, estudem, se cuidem, um beijo e até a próxima aula.